Uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu na análise técnica é que o mercado de ações se parece muito com uma grande guerra. É uma guerra entre compradores e vendedores, cujo resultado forma o preço das ações. Quando o exército comprador está avançando, os preços estão subindo. Quando o exército vendedor está avançando, os preços estão caindo. Agora, uma coisa interessante de se pensar é o seguinte: se eu estou avançando com 1 milhão de soldados, com esse número crescendo, isso é muito diferente de eu estar avançando com 1.000 soldados e com esse número caindo. Agora, como que eu faço para conseguir medir esse número de soldados? Como a gente já aprendeu, o volume financeiro de negociação é a representação desses soldados dentro do mercado de ações. Então, por isso, em uma tendência de alta para os preços, eu quero ver o mercado subindo com volume financeiro alto e caindo com volume financeiro baixo. Ou seja, o exército comprador atacando com muitos soldados e o exército vendedor fazendo isso com poucos. E com isso a gente consegue extrair uma informação muito importante, que é a seguinte: a gente consegue descobrir aonde os grandes investidores estão investindo. Se aqueles grandes investidores estão apostando na alta ou na baixa daquela ação. Por que isso acontece? Porque essa diferença no número de soldados, no volume financeiro, normalmente é causada pelo posicionamento de grandes investidores, grandes players do mercado que respondem por grande parte do volume da bolsa. Agora, por que a gente quer saber de que lado os grandes investidores estão lutando? Por causa de 3 motivos. Primeiro, porque eles são melhor informados. É ingenuidade nossa achar que aquelas notícias que você vê ali ao abrir um portal de notícias são as informações do momento que realmente estão movimentando o mercado. Quando ela chega no portal de notícias, ela já passou pelos grandes players do mercado que já usaram ela para tomar suas decisões. Então, se a gente souber aonde que eles estão apostando, a gente consegue entender o que aquelas informações do momento estão dizendo, se elas estão dizendo que o mercado vai subir ou se elas estão apontando que o mercado pode cair. Segundo motivo, porque eles têm muito dinheiro para investir. E se eles têm muito dinheiro, eles afetam muito o rumo da guerra entre compradores e vendedores. Porque se tem alguém querendo comprar, por exemplo, 300 milhões de reais de uma ação que negocia ali 50 milhões de reais por dia, isso vai fazer com que os preços da ação subam muito. E pra gente seria muito interessante saber disso, saber que alguém grande realmente está querendo comprar aquela ação. Porque aquele dinheiro que ele vai comprar vai aumentar a demanda por aquelas ações e isso já é o suficiente para fazer os preços subirem. E aí a gente chega no nosso terceiro ponto, que é porque nós somos pequenos. A possibilidade de seguir os grandes é uma vantagem exclusiva dos pequenos e a gente tem que aproveitar isso. Porque um grande investidor não consegue seguir outro grande investidor. Porque não existe espaço para os dois, eles são grandes demais para passar na mesma porta. Eles podem até estar apostando numa mesma direção. Agora, um não consegue surfar na onda do outro, ou não consegue fazer isso tão bem quanto a gente faz. Simplesmente porque quando eu estou comprando muito dinheiro em ações, e eu estou falando de algumas dezenas de milhões de reais até alguns bilhões de reais, quem sabe, eu não consigo ficar entrando e saindo do mercado, porque senão eu acabo me ferrando. Porque quando eu quero vender e eu estou operando muito dinheiro, os preços caem. E quando eu quero comprar, os preços sobem. Então existe um custo muito grande de entrada e saída para esse pessoal. Já para nós, que eu acredito aí que vocês vão estar investindo milhares de reais, ou dezenas de milhares, ou centenas de milhares, ou quem sabe até alguns milhões, a gente não tem esse custo. A gente consegue ser pequeno o suficiente para entrar e sair rápido do mercado, sem causar estragos e sem ter um custo grande de entrada e saída. Agora, como que eu consigo saber onde que os grandes estão investindo? Para saber onde os grandes investidores estão investindo, a gente precisa analisar o volume financeiro. Entender se aquele volume financeiro está sendo maior nas altas ou nas baixas. E para isso, existe um indicador que chama acumulação de distribuição. Esse indicador, ele pondera o volume financeiro com as oscilações de mercado. E assim ele mostra para a gente se, na média, o volume está sendo maior nas altas ou nas baixas daquela ação. Se o indicador de acumulação de distribuição está ascendente, isso mostra que o volume financeiro está entrando, apostando na alta daquela ação. E que o exército comprador está em vantagem no número de soldados. Isso normalmente demonstra que os grandes investidores estão apostando na alta daquela ação e que por isso eles estão comprando. E se além disso eu tenho a formação de topos e fundos ascendentes e as médias móveis positivamente inclinadas, como a gente aprendeu, isso me mostra uma tendência de alta para os preços.
Da mesma forma, se o indicador de acumulação e distribuição está descendente, isso mostra que o volume financeiro está apostando na queda daquela ação e que o exército vendedor está ficando cada vez mais forte. Muitas vezes isso mostra que grandes investidores estão se desfazendo das suas ações ou apostando na baixa. O indicador de acumulação e distribuição, assim como todos os outros que vocês aprenderam aqui, também está disponível lá dentro do gráfico do Toro Radar. Quem quiser usar ele já com a nossa configuração, é só clicar lá em aplicar modelo indicadores Toro. Com isso, pessoal, estamos prontos para ir para o nosso próximo curso.